Todos com a paz do Senhor, amém? Peço à irmã Marilene que faça a oração, iniciando o culto de ensino da palavra de Deus, logo após a missionária Olinda, louvando os hinos da harpa, amém? Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te glorificamos, porque o Senhor é um Deus santo, todo-poderoso, digno de honra, de glória, de louvor. Só o Senhor é Deus das nossas vidas, Senhor. E diante do Senhor, nesta noite, nós estamos, a tua igreja, Senhor, para te louvar, engrandecer. A nossa alma se alegra em ti, Senhor. Nós nos deleitamos no Senhor, Pai, nos louvores, na palavra. E nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para te agradecer, Pai, por mais esta oportunidade de poder te louvar, te adorar, meu Deus, porque não há lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Só o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor, Senhor. E nesta noite nós te louvamos e pedimos, Senhor, fala conosco, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Tudo seja para a honra e a glória do teu santo e glorioso nome, Senhor. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, irmã Marilene. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. A missionária Olinda, louvando os hinos da harpa, amém? Amém. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Já estava com saudade. E hoje temos o privilégio de retornar. O hino 151 da nossa harpa cristã. 151. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Entre mil louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre-te de for. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade guia, a pedir santo dom. Queremos consagrar-se para a tua vida dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre-te de for. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouve tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Como não sei quanto, tua reverência além, mostra-me tua vontade e a tua santa lei. Deixa-me gloriar
a te louvar. E sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre, feliz e bom. Fala-me cada dia, sempre eterno tom. Ouve tua voz, eu quero, e nesse mesmo tom. E cada dia nós viemos falar com o Senhor. Ele nos deu esse livre arbítrio de falar com Ele, que está pronto para nos ouvir, igreja. E que Deus venha nos abençoar nessa terça-feira do ensinamento da palavra de Deus. E eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias, muito obrigado, missionário linda, que Deus a abençoe grandemente, em nome de Jesus, abençoe toda a família para a glória do Senhor, amém? Glórias a Deus. Peço à irmã Ediane que faça a leitura oficial nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmã Ediane saiu. Glória a Deus, aleluia. A irmã Ediane acabou saindo. Glória a Deus. A irmã Norma poderia fazer a leitura oficial da palavra nessa noite? Amém? Manuel, está me ouvindo? Glória a Deus, estou. A paz do Senhor a todos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12. Livro de Romanos, capítulo 12, do verso 1 ao verso 8. Amém? E diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparta, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita, misericórdia, com alegria. Amém? Oremos. Ó grandioso Deus, Pai Celeste e Santo, Senhor dos Exércitos, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Te pedimos, Jesus, por cada um que está, Pai, nesse culto online, Senhor. Se faça presente na vida de cada um. Fala aos nossos corações, Senhor. Abençoa, Pai, o pastor que irá ministrar esse ensino da Tua palavra.
Fala aos nossos corações, Senhor. Tira as dificuldades, tira os impedimentos, as barreiras, Senhor. E fala conosco, Senhor. Porque a palavra que nos sustenta, que nos alimenta, dá vigor, nos dá ânimo, Jesus. E nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, que é santa, bendita e eficaz e verdadeira. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado. Que Deus a abençoe em nome de Jesus e abençoe toda a sua família para a glória do nome do Senhor. Amém. Pastor Edivaldo, glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos, que nesta noite o Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente, Deus, mediante a sua palavra e o Espírito Santo nesta noite, possa traduzir aos nossos corações aquilo que seja para edificação, exortação e consolo de cada um de nós. Espero que nesta noite possamos sair daqui mais capacitados no conhecimento, na graça do Senhor, como também que o Senhor nos dê um espírito de obediência para que nós possamos velar pela a sua palavra, para que nós possamos andar em justiça. Que Deus nos abençoe nesta noite. Convido aos amados irmãos que abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, do versículo 1 ao 14. Nós, na semana passada, começamos o estudo com o tema a Cruz de Cristo, símbolo do relacionamento na vertical e na horizontal, ok? E falamos que nós continuaríamos esta semana com esse estudo, agora falando do relacionamento do cristão como cidadão do céu e como cidadão da terra, ok? O assunto aprove a Deus ser bem pertinente ao momento em que nós estamos vivendo, uma situação, uma crise institucional no nosso país, né, no momento. Esperamos que Deus, que está no alto e sublime trono de glória, ladeado pelos seus anjos, tendo o governo de toda a humanidade e de toda a autoridade terrena. Que Deus nos abençoe. Diz assim o texto sagrado. Romanos, capítulo 13, versículo de 1 a 14. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não têm terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que eles estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. E quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros.
porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem bebedeiras, nem em desonestidade, nem em desolação, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não temais, cuidados da carne em suas concupiscências. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 12, nós estudamos, o apóstolo Paulo, ele aborda a respeito do nosso relacionamento. Nós estudamos isso a semana passada. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus. E segundo, conosco mesmos. Depois, com os nossos inimigos. Nesse capítulo 13, o apóstolo Paulo analisa 3 tipos de relacionamento. No capítulo 12, fala do crente espiritual. No corpo espiritual que é a igreja. Que são regras do viver da igreja. Neste capítulo 13 que nós estamos estudando hoje, ou melhor, exatamente nesse capítulo 13 que nós estamos estudando hoje, ele fala do viver do crente no mundo secular, político e do seu dia a dia. Okay? Então, nesse capítulo 13, Paulo está abordando, né, o viver do cristão neste mundo secular e no mundo político. Nós cristãos somos cidadãos com 2 nacionalidades. Nós temos 2 nacionalidades. Uma nacionalidade do céu e outra nacionalidade terrena. Em Mateus, capítulo 22, versículo 21, Paulo justifica essa afirmativa. Quando Jesus disse, respondendo a uma pergunta, Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isso significa que eu tenho atribuições, que eu tenho deveres e tenho direitos como cidadão do céu. Assim como eu também e você temos atribuições, deveres e direitos como cidadão da terra. Então, nesta noite, nós vamos tratar dessas 2 cidadanias. Como devemos, primeiro tópico,
como devemos nos relacionar com as autoridades. O versículo 1 fala da autoridades superiores. Aqui está se referindo ao Estado, isso é o mundo secular, com seus representantes oficiais. E quais são os representantes oficiais? No nosso caso, Brasil, os poderes executivo, judiciário e legislativo. Então, nosso relacionamento com as autoridades que compõem esses três poderes. Paulo não está defendendo nenhuma forma de governo. Fique bem claro isso. Específica, mas afirma que este governo é uma instituição divina. O versículo 1 deixa bem claro que essa instituição secular, ela é divina, estabelecida por Deus. É tanto que eu vou lê-la. Toda alma seja sujeita às autoridades superiores, autoridade constituída terrena, porque não há autoridade que não venha de Deus. Nós precisamos desmistificar isso aí, porque muitas pessoas acham, porque nós somos cidadãos dos céus, nós não temos responsabilidade na terra. E tem muitos crentes violando, né, as leis, postergando, né, dizendo que a graça, a fé, ela te dá imunidade contra as leis terrenas. Não, irmãos, não. Essa semana, até eu tive conhecimento de uma pessoa no Riacho Fundo, dois aí do Riacho, da nossa área, dizer que orar para o pastor Edivaldo abrir a igreja. Que nós temos autoridade, temos sim, mas nós temos que ter respeitabilidade. Esse irmão precisa conhecer a palavra para ele não cometer esse equívoco de que nós temos que atropelar. Ainda mais, Deus nos deu uma mente pensante e também nos deu responsabilidade para que nós possamos não somente orar, mas nós temos que vigiar. Por isso, nós temos que ter muito cuidado. O momento que nós estamos vivendo é um momento crítico. Hoje, os irmãos que viram o noticiário, se bateu novamente o recorde de óbito na nossa nação, 3.700 e pouco. Brasília bateu o recorde para 94 óbitos. Então, é ser irresponsável você não olhar, atentar para o momento em que nós estamos vivendo. Tá? Jesus, certa vez, ele fugiu, né, do meio do povo porque queriam matá-lo. E Jesus, como Deus, ele teve sabedoria e saber o momento certo dele poder tomar uma atitude. Então, precisamos ter cuidado disso. Então, toda autoridade superior, ela vem de Deus. Paulo está dizendo que nenhuma dessas autoridades que não venha de Deus. Então, nós temos que respeitar as autoridades. Nós depois vamos ver, lá na frente, que quando é que nós devemos resistir à autoridade. Ok? Paulo não está defendendo nenhuma forma de governo, ou seja, democracia, totalitarismo, ditadura, reinos. Ele não está defendendo nenhum tipo de governo, mas afirma que este governo é uma instituição divina. Então, todo governo na Terra, ela é uma instituição divina. Por que ela é divina? Porque ela foi dada por Deus, foi estabelecida por Deus. É Deus quem levanta e depõe reis. É Deus quem coloca no trono aqueles que governam e os tira do trono.
Ah, pastor, onde é que está escrito, que embasamento nós temos para dizer isso? Que é Deus que coloca e é Deus que tira. Tem tanto camarada ruim que faz o mal aí e Deus colocou ele. Deus colocou, agora o homem tem o livre-arbítrio de governar para o bem e para o mal. Isso fica a critério de cada um. Por isso, tem-se o livre-arbítrio. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel 2, capítulo 2, versículo 21, para você ver como é que tem embasamento o que eu estou dizendo. Diz Daniel, ele muda os tempos. Ele quem? Deus. E as horas. Então, vemos que Deus tem o governo, né, nas suas mãos. Ele é soberano, tem o governo nas suas mãos e ele tem autoridade suprema para alterar os tempos e as horas. Ele remove reinos. Olha que Daniel estava falando numa época que o sistema de governo naquela época era reinos. Tá? Ele remove os reis e estabelece os reis. Ou seja, ele coloca a autoridade e ele retira a autoridade. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Deus é quem governa a terra, através das autoridades constituídas por ele neste mundo. O Senhor constituiu a ordem e não a desordem. A conduta do crente, em obediência às autoridades, deve ser positiva e também crítica, e tem o seu limite. Como igreja, temos que ter consciência da existência do Estado, sempre alertando sempre o seu papel, pois a autoridade das autoridades, que é Deus, possui os seus limites. O Estado não pode ser absolutista, ou seja, ele seja o dono de toda a verdade. Ok? Ele não é o dono. Ele não pode ser absolutista. Ou divinizado. Um exemplo disso era Nabucodonosor, um reino absoluto, que significa governado por uma única pessoa, e ainda fez uma estátua para ser adorado. Tá? E nós vemos na nossa época, tem países aí em que o governo ele é divinizado, ele é adorado. Okay? O caso disso é a questão a situação da Coreia do Norte. O seu governante é considerado um deus. O Estado não pode ser absolutista, divinizado. Deve ser laico. Isso significa que o Estado ser laico. O Estado é Estado. A Igreja é a Igreja. São funções distintas. Uma espiritual e outro terreno, ok? E que não haja, como se diz assim, uma sobrepondo sobre a outra, ok? Cada um tem o seu papel na terra. A autoridade do Estado é delegada e não uma autoridade absoluta. Ou seja, os governos dos países, eles têm aquela autoridade que foi dada por Deus. Ou seja, Deus delegou a autoridade a eles, terrena, para governar a humanidade. Ou seja, para que possa promover, né, o bem social e o bem-estar de toda a sociedade. Há uma tese
que existem apenas 3 organizações que Deus criou. E que elas foram instituídas por Deus. A primeira instituição instituída por Deus foi a família. Okay? É uma instituição divina, criada lá no Éden. A segunda, a igreja. E, em terceiro lugar, a instituição terrena, os governos terrenos. Okay? Sendo que elas não se sobrepõem uma à outra, okay? São distintas. Sempre há confusão e problema quando isso acontece. Quando uma instituição interfere na outra, no longo da história, a gente viu que deu problema, e nós vamos falar sobre elas. Mesmo resumidamente, nós vamos falar. Ao longo da história, 4 modelos principais de relacionamento entre igreja e o Estado. A primeira delas foi o tal de erastianismo. Foi um movimento criado por um médico suíço chamado Erasto, no século XVI, logo depois da Reforma Protestante, em que essa tese dele defendia que o Estado era superior e sobrepunha a Igreja. Ok? Foi um movimento que foi criado e também não deu certo. A segunda foi a teocracia, onde Deus e a religião e as suas leis ocupavam o lugar central, ok? E no governo. Então, essa também não deu certo. A terceira foi a constantinismo, ou seja, foi na época que Constantino eliminou o laicaísmo e juntou a igreja ao Estado, porque, segundo a história, eu não sei, a gente não pode provar, diz que ele se converteu por conveniência ou por ter mais poder no império. Okay? Então, chamou-se constantinismo. O Estado favorece a igreja e ela se acomoda ao Estado a fim de garantir os seus favores. E não é muito distante, não. Tem, hoje em dia, a gente vê por aí, né, época de política, os políticos sentando nos púlpitos, se aliando aos líderes, dando um saco de cimento, tijolos, para a construção de templo. A última é a parceria, que também é bem similar à época de Constantino, mas é bem diferente. A igreja laica. A parceria, a igreja e Estados se reconhecem. Há uma reciprocidade de reconhecimento distintos de suas funções aqui na Terra. Distintas das suas responsabilidades, dadas por Deus, em um espírito de colaboração construtivo. Esta parece a que melhor se encaixa com o ensino que Paulo descreve aqui no capítulo 13. O primeiro tópico das 4 verdades que nós estamos estudando a respeito do cristão como cidadão do céu e como cidadão da terra. A origem da autoridade está no versículo 1 do nosso estudo hoje. O apóstolo diz que todos estão sujeitos
as autoridades nas mesmas condições, sem privilégios, nem a incredulidade e nem a fé nos oferece imunidade. Paulo diz que Deus é a fonte de toda autoridade. Nesse versículo 1, ele está dizendo que Deus é a fonte de toda autoridade, tanto a autoridade eclesiástica, religiosa, como também a autoridade do poder civil. Paulo diz que Deus é a fonte de toda autoridade e aqueles que a exercem o fazem por delegação, ou seja, pela oportunidade, pelo o propósito de Deus, né, para que eles possam exercer esse ministério, né? A autoridade precisa reconhecer que a autoridade ela é delegada e se conscientizar que a autoridade, ele é servo. Isso tanto faz para a questão religiosa como a governança civil. Além dele ser servo, ele é subalterno, constituído para governar em conformidade com a justiça de Deus. É o modelo da autoridade. Nisto se vê a autoridade de Deus, que exerce quando a autoridade humana exerce a sua autoridade a serviço do bem. A atitude que temos e que devemos ter em relação às autoridades humanas é a sujeição. Trata-se de uma sujeição que visa evitar a desordem e promover a paz como convém a Deus. Então, a nossa sujeição como cristãos é de obedecer à autoridade, né, decorrente do exercício que ele exerce com a lei na mão, tá? Para que nós possamos, para frear a desordem e promover a paz e a obediência. Paulo ainda afirma que devemos estar sujeitos, não só por causa do temor da punição. Olhe bem, são duas questões que Paulo aborda. Que a nossa obediência às autoridades, está escrito aí no versículo 2, né? Ou melhor, no versículo 1, né? É o versículo 1. Vamos ler. É o versículo 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Então, quando nós desobedecemos às leis e à autoridade constituída que faz vigorar essa lei, está dizendo aqui que nós desobedecemos a Deus. Isso, irmãos, nós podemos observar que quando Paulo também, ele perseguia o povo de Deus, quando ele falou com o Senhor Jesus, és tu, Senhor Jesus, e Jesus disse para ele, olha, por que me persegues? Paulo estava perseguindo o quê? A igreja, os irmãos que estavam pregando o evangelho. Foi uma ordenança, foi uma autoridade que Jesus deu aos discípulos, aos apóstolos, para pregar a palavra. E Paulo estava perseguindo a eles. E Jesus disse, vocês não estão perseguindo a eles, você está perseguindo a mim. Ou seja, então toda a ordem emanada do trono da graça de Deus, dada por Deus, em que nós humanos, nós desobedecemos, nós não estamos desobedecendo somente à autoridade, à lei, nós estamos desobedecendo, em primeiro lugar, a Deus. Então,
Continuando, que devemos estar sujeitos não por causa do temor da punição. Nós não devemos desobedecer somente por isso, mas por dever de consciência. Ou seja, agora vem a pergunta, qual é a sua consciência? É uma consciência degenerada? Não, você tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo nos leva a nós sermos subordinados, submissos à palavra e à autoridade que está acima de nós. E por aceitar que a autoridade vem de Deus. E quando obedece à autoridade, nós obedecemos a Deus. Isso significa que quando nós desobedecemos às leis terrenas e às autoridades, nós estamos desobedecendo a Deus. Mas quando nós obedecemos às leis e às autoridades, nós estamos diretamente obedecendo a Deus. Na expressão, versículo 2, que se diz se opõe, vamos ler aqui, versículo 2. Por isso é quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem, ou seja, os que se opõem à autoridade, resistir à lei e à autoridade, trarão sobre si as consequências, a condenação. Então, por isso que nós devemos, por uma questão de consciência, de obediência a Deus, e também por causa da condenação que nós podemos sofrer. Então, na expressão se opõe ou resiste, fala de ser contra, de uma resistência formal, planejada e proposital. Quando a autoridade se corrompe, ela deixa de ser ministro de Deus, oprimindo a sociedade, torce a lei ou elabora leis injustas, quando eles amam o luxo, as riquezas, as benesses, e esquece da fome e da pobreza, promove a idolatria. Diz Paulo, esta autoridade deve ser alertada. Então, quando nós vimos lá atrás que a questão da parceria é justamente isso. A igreja tem por obrigação, através dos seus líderes, alertarem as autoridades pelos desmandos que ela está cometendo, as injustiças sociais, para que elas possam ser corrigidas. Quer ver um exemplo bíblico? João Batista, ele alertou Herodes sobre o seu adultério com a mulher Herodias, esposa do seu irmão Filipe. Está lá em Marcos, capítulo 6, versículo 17. Ok? João Batista, ele alertou, olha, você está cometendo adultério, não é lícito o que você está fazendo. Isso é o quê? Parceria. É isso que a igreja tem que fazer, é alertar as autoridades pelos erros morais ou administrativos. Ok? Quer ver um outro exemplo? Quase que contemporâneo, mas de décadas passadas, mas bem recente, Martim Lutero, na década de 50, 60, sobre a segregação racial e a desigualdade social. Devemos resistir às autoridades. Aqui que está falando, o que eu falei lá atrás. Quando é que nós devemos resistir à imposição das autoridades a nós cristãos? Quando nós devemos resistir? Existe uma exceção.
Existir as autoridades quando elas se rebelam contra Deus e contra a sua palavra. Lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 17, vemos as parteiras judias, em que elas receberam ordem do faraó para matar todas as crianças. Os irmãos devem ter lembrança. E as mulheres judias não mataram, inclusive Moisés foi um deles. Foi preservado. E quando questionadas, elas, quando foram cobradas, disseram ao faraó que as mulheres judias parteiras eram mais espertas do que os agentes de faraó. Quando chegava lá, as crianças já tinham nascidas. Okay? Outro exemplo, Daniel capítulo 3, versículo 15 ao verso 18. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que se negaram a adorar a imagem de Nabucodonosor. Outro exemplo, que devemos resistir às autoridades. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel foi proibido de orar. Ok? Foi proibido de orar. E os irmãos sabem a história que ele foi colocado na cova dos leões. Se o Estado, ou na autoridade dos governantes, exige aquilo que Deus proíbe ou ordena, então, como crente, devemos resistir. Temos embasamento bíblico para isso? Temos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Quando os apóstolos foram presos em Jerusalém, ok? Eles foram presos e, diante das autoridades, o apóstolo Pedro, no seu discurso, diz assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, fica claro que nós podemos resistir e desobedecer a autoridade constituída terrena quando ela proíbe as ordenâncias da palavra de Deus, ok? Então, aí se deve resistir. Segundo tópico das 4 verdades. A natureza da autoridade, ok? Nós falamos nesse primeiro tópico sobre a origem da autoridade. Agora nós vamos falar da natureza da autoridade, que está no capítulo 4, ou melhor, no versículo 4 e versículo 5 do capítulo 13 de Romanos. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Ok. De que Paulo está dizendo aqui? A autoridade. Ela é ministro de Deus para o nosso bem. Foi para isso que Deus constituiu a autoridade terrena, para o nosso bem. Aí você vai dizer, mas pastor, tem países aí, governos desumanos, totalitários, Hitler, Mussolini, né, o stalinismo e outros mais de terror. É problema deles. Eles foram constituídos e determinados por Deus para nos fazer o bem. É problema deles com Deus. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Ou seja, você andar de cabeça erguida, tranquilo, sem problema nenhum. Paulo está dizendo, faz o bem e terás louvor dela.
porque ela é ministro de Deus para... Oh, irmãos, eu me equivoquei aqui. Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme. Então, por isso que as pessoas que andam errado, que cometem equívocos, andam com carro sem IPVA pago, né, carteira vencida, ela fica se escondendo. Sai do Riacho Fundo, em vez de passar lá pela pista que vem da Samambaia, ela passa aí por dentro do riacho, passa aí no Riacho 1. Ela teme, fica com medo de ser presa. Então, o cristão não, ele tem que andar correto, com seus impostos pagos, né, para que ele anda e tenha livre acesso, sem estar com essa preocupação de ser pego e, pior, ser punido. Teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, é vingador para castigar o que faz o mal. Então, a autoridade, seja ela quem for, seja ela quem for, ela tem que fazer cumprir a lei, seja para o cristão, seja para o não cristão. Paulo diz que a autoridade é ministro de Deus. O que é ser ministro de Deus? Em primeiro lugar, Paulo definiu em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Leremos. 1 Coríntios, capítulo 4, Paulo definiu sobre isso. Diz o texto sagrado, 1 Coríntios 4, 1, 2, que os homens nos considerem como ministro de Cristo. Paulo está falando aqui da igreja, dos líderes da igreja. E dispenseiro dos mistérios de Deus, ou seja, gestores dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros aquele que gera, aquele que administra, que cada um se ache fiel. Ou seja, fiel a quem? A Deus. Fiel a quem? A sua palavra, como ele determina que nós façamos. Ok? Em primeiro lugar, Paulo definiu, em 1 Coríntios 4, 1 e 2, ministros eclesiásticos. Há uma frase que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. A ênfase que esta frase nos dá é que o propósito de Deus para a nossa vida é que sejamos ministros e servos fiéis, pois o maior exemplo foi o Senhor Jesus, que se tornou servo, o qual de si mesmo disse, lá em Mateus capítulo 20, versículo 28, foi ele mesmo que disse, Jesus, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Jesus, ele veio para servir. E esse é o maior exemplo que nós temos. É um paradigma para todos os cristãos. Assim também, como não se deve duvidar que a autoridade civil também é ministro de Deus, como nós já lemos aqui no texto. Por isso, não se deve colocar em dúvida que o poder civil também é uma vocação, assim como todos nós somos vocacionados a sermos sacerdotes reais, ok? Eles também são vocacionados para o poder civil. Para o poder civil é uma vocação legítima diante de Deus e muito honrosa diante dele. São representantes de Deus, estão sob a mão de Deus, ou seja, o seu poder não vem de si mesmo,
não são absolutistas, não governam a parte de Deus, ou seja, fora de Deus. Eles estão debaixo da mão de Deus, sem o controle de Deus, ou seja, eles têm o controle de Deus sobre as suas vidas. Queira ou não, estão debaixo da soberania de Deus. Veja que o apóstolo João escreve no capítulo 19 e versículo 11. Olha o que Jesus disse. Nenhum poder terias contra mim, se de cima que não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, o próprio Jesus aqui reconheceu a autoridade civil terrena de Herodes. E Jesus está dizendo aqui, a autoridade que você está constituído, sentado nesse trono aí, Herodes, foi dada por meu Pai que está no céu. Então, mais uma vez, mais uma afirmativa desta tese do reconhecimento de que o poder civil é instituído por Deus. Aí nós nos perguntamos, como uma autoridade má como Herodes, que não crê em Deus, pode representar Deus com suas posições totalitárias, sanguíneas, absolutistas, que ao longo da história eliminaram pessoas de maneiras cruéis? É a pergunta que nós fazemos. A explicação está que um mau governante seja um açoite de Deus, pelo qual o seu povo é disciplinado. Às vezes, a nossa culpa transforma uma bênção em maldição. Deus castigou Israel com a vara da Assíria. E Deus disciplinou Judá com o cetro do rei Nabucodonosor da Babilônia. Então, os governantes maus, eles também servem de instrumento para corrigir o povo de Deus. Tópico 3. A finalidade da autoridade. Nós vimos, tópico 1, a origem da autoridade. Acabamos de ver agora a natureza da autoridade. E o tópico 3, a finalidade desta autoridade. Versículos 3 e 4. A autoridade constituída tem duas finalidades, ambas importantes e fundamentais para o progresso e a paz da sociedade. Primeiro, promover o bem. Versículo 3 e 4 de Romanos, do texto básico. Porque os magistrados não são terror para as boas, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois, não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o mal. Então, a autoridade constituída por Deus, diz o versículo 3 e 4, que ela foi colocada para o nosso bem. Agora, se nós fizermos o mal, receberemos a recompensa. Essa é uma lei imutável, tá? Tanto espiritual como uma lei terrena. Então, falamos de duas finalidades da autoridade. A primeira delas, promover o bem social. O objetivo do governo civil é promover o bem-estar. Foi para isso que ela foi criada, para promover o bem da sociedade. Eles são ordenados e investidos de autoridade
a fim de agir como terror para quem? Para os malfeitores, aqueles que andam, que nós chamamos fora da lei. E louvor, Paulo diz que louvor para aqueles que fazendo o bem, sendo a autoridade representante de Deus, e Deus é que é justo e bom, a autoridade precisa compatibilizar-se com o caráter de quem o representa. Então, é dever da autoridade para ela aplicar o bem, fazer o bem à sociedade, aos governados, tá? Que ela se compatibilize com o caráter de Deus. O ministério que Deus confiou às autoridades tem a ver com o bem e o mal. Romanos 12, 17. Que não se deve retribuir a ninguém mal por mal, mas fazer o bem perante a todos os homens. Então, a lei da reciprocidade aqui, às vezes não funciona. Se você faz o mal para mim, eu vou fazer o mal para você, a reciprocidade tem que ser o contrário. Tá? Você me faz o mal, conforme a palavra de Deus, eu tenho que lhe fazer, retribuir com o bem. Tá? Fazer bem perante a todos os homens. Romanos 12, 9, diz assim, devemos aborrecer o mal e apegar-se ao bem. Então, não devemos retaliar, não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. A segunda finalidade, o bem espiritual. Okay? O bem espiritual. O governo deve promover a verdade. Quando ele promove o ateísmo, ou seja, que não se deve acreditar em Deus, que nada vem de Deus, e tudo aquilo que é contra Deus, ou outras aberrações que desviam o povo da verdade, essa autoridade ela está cavando a própria sepultura, tornando-se instrumento de juízo, em vez de instrumento de bênção. Olha o que diz o Salmo 32, versículo 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, se o Senhor é Senhor de uma nação, isso supõe-se de que as autoridades e o povo se submetem à palavra de Deus, à obediência ao Todo-Poderoso. Três, o bem político é uma das finalidades. O objetivo do governo civil deve promover o bem-estar dos governados. Maldito o ministro que apacenta a si mesmo. Está lá em Ezequiel, capítulo 34, versículo 2. Maldito é aquele que legisla em causa própria. Maldito é o governante que se deleita nos banquetes, regalados, enquanto o povo geme debaixo da fome. Em quarto lugar, ele deve zelar e proporcionar o bem social. O governo tem um compromisso de promover a dignidade humana, a justiça social, defender a liberdade, que está difícil hoje, né? O direito de ir e vir com lockdown. Está difícil. Os preconceitos, defender os humildes, os fracos, os desassistidos. O governo tem que ter padrão de honestidade, que também está difícil. Não deveria ou não deve ser corrupto, também
Está difícil. Não deve ser imoral e parcial. Quinto, deve promover o bem social. O governo deve estimular e promover um alto nível moral do seu povo, que também está difícil. O povo não é forte sem valores morais e sólidos. O patrocínio da cultura imoral é o que nós vemos na televisão, e muitos, infelizmente, muitos cristãos fica aprendendo e nadando e se deliciando-se nas imoralidades do Big Brother. Tem crente que assiste, viu, irmãos? Estou falando aqui de conhecimento, não estou chutando, não. Essas novelas imorais e todo e qualquer assunto, não só na mídia visível, mas escrita, né, ou radiofônica, seja lá como for, fuja da aparência do mal. O patrocínio da cultura imoral está destruindo o povo. Uma nação nunca é forte se os valores morais que a sustentam entrarem em colapso. E bem pertinho de nós, aqui no nosso quintal, Venezuela. Ok? Ao colapso, à miséria que aquele povo está vivendo. Começou com a idolatria do seu primeiro governante e também do segundo governante. Adoração ao governante. As grandes nações econômicas da atualidade estão cavando a sua própria sepultura ao render-se ao relativismo moral. Ou seja, nós já falamos desse assunto. Aquilo que é bom, os meios justificam os fins. Ou seja, aquilo que é bom não interessa. Eu vou praticar aquilo que me satisfaz. 6. A autoridade deve castigar o mal. O Estado recebe a incumbência de uma função explicitamente proibida ao cristão. Romanos, capítulo 12, versículos 17 e 19. Deus proíbe aos cristãos aplicar a vingança pessoal e ordena o Estado a fazer o mesmo. A autoridade deve ser austera no combate ao mal, pois a liberdade sem restrição pode resultar em anarquia, com forças antagônicas que tentam anarquizar a sociedade. O governo não pode agir com frouxidão no castigo do mal. Ele precisa punir exemplarmente os promotores do mal. Quando o Estado castiga o malfeitor, está agindo como servo de Deus, executando sobre ele a ira de Deus. Está no versículo 4, do capítulo 13 de Romanos. Porque ela, a autoridade, é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois, não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar aquele que faz o mal. Então, a autoridade, ela tem autoridade de Deus para castigar aquele que pratica o mal. Por último, o tópico 4. Nosso dever com a autoridade. Então, o dever do cidadão, de nós cristãos, com a autoridade divinamente constituída por Deus.
O cristão é cidadão de dois reinos: o reino do mundo e o reino do céu, nosso título de hoje. Ele deve obediência ao Estado e também a Deus. Sua obediência ao Estado é delimitado pela obediência a Deus. O que quer dizer isso? Ou seja, nós devemos obedecer à autoridade terrena, constituída divinamente, mas ela não pode ultrapassar aquilo que a palavra de Deus nos ordena, aquilo que Deus exige de nós. Ela só vai até aí, tá? Porque se ela tentar burlar ou enfrentar essa situação do mandamento de Deus, nós podemos resistir a essa ordenança. É isso que o texto está dizendo. As obrigações do cristão com o Estado são estabelecidas por Deus. E o propósito de Deus, de quem nos ordena a pagar ao Estado tributo e impostos, tratando as autoridades com respeito e honra, uma vez que o Estado precisa prover certos serviços à sociedade, e esse tem o seu custo, e é absolutamente legítimo que se cobre impostos. Então, queridos irmãos, quantas vezes nós temos notícias de pessoas que sonegam impostos, burlam da nota fiscal falsa na Receita Federal, também, em vez de declarar aquilo que é os rendimentos dela, começa a arrumar nota fiscal para reduzir a sua dívida para com a Receita ou ser isento de pagar impostos. Isto é imoral, é ilegal, é pecado contra Deus, negar impostos. Foi por isso que Jesus disse: dai a César o que é de César, paga os seus impostos e dá a Deus aquilo que é de Deus. Por isso, todo cristão deve acatar de bom grado as suas atribuições tributárias. É dever do cristão, que é consciente, ser submisso à autoridade do Estado, honrando seus compromissos, honrando os seus representantes, pagando seus impostos e orar por eles, pelo bem-estar deles e do povo. E Paulo escrevendo a 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 4, olha o que Paulo diz. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aqui eu queria pensar o versículo 2. O que cabe a nós como cidadão é orar pelos reis, pelos governos e por todos que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em todas a piedade e a honestidade. Queridos, estamos vivendo um momento em que as pessoas, em vez a própria igreja, o próprio cristão, eles estão
inflamando a massa, é se arregimentando contra as autoridades para derrubá-la. Fique aqui um lembrete que nós estudamos hoje, que quem coloca e quem retira a autoridade é Deus. E cabe a nós cristãos não nos rebelarmos contra ela, desde que ela não infringe os mandamentos da palavra de Deus. E Paulo alerta aqui a Timóteo, para que nós oremos por todos os homens, principalmente pelas autoridades. Cabe a nós, irmãos, orarmos por elas, para que elas tenham temor de Deus, para que elas possam governar sob a mão de Deus, para que nós possamos ter dias bons e tenhamos paz e dias de sossego. Essa é a receita para nós cristãos, e não fazemos movimento para derrubar quem quer que seja. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? É o dever nosso. Finalizando, é dever do cristão consciente ser submisso à autoridade do Estado, honrar seus representantes, a pagar seus impostos, orar pelo bem-estar deles e do povo. O Estado não está acima da lei moral, mas o Estado deve ser mordomo daquilo que Deus colocou na mão da autoridade para que ela gerisse para o bem-estar da sociedade. Sem justiça, os governos são grandes bandos de ladrões. Que Deus nos abençoe e que essa palavra possa, para os nossos dias, uma palavra bem atual e que vem nos colocar no nosso lugar como cristão e as autoridades reconhecermos ela na posição em que Deus as colocou. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, glórias a Deus, aleluias. Mais uma vez somos gratos, pastor Edivaldo, que Deus continue a abençoá-lo grandemente em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, aleluias. Glórias a Deus. Os avisos de hoje, lembrando que as quartas e sextas tem consagração, permanece online, segundo autoridades constituídas, temos que ser obedientes, amém? Então, às quartas e sextas, 8 horas da manhã, consagração permanece online. Domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, também online. E às 19 horas do domingo teremos culto. Né? Vamos confirmar qual vai ser o culto de domingo. Amém? Glória a Deus. Mas às 19 horas, culto online. Amém? Glória a Deus. Pedidos de oração por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão viajando, por aqueles que perderam um parente, um ente querido, né? Que nós possamos estar orando por aqueles que estão trabalhando, que estão firmes aí na linha de frente, que continuam se esforçando, lutando, né, contra esse mal. Glória a Deus. Aleluia. Oração também pela mãe da irmã Marilene, né, uma causa na justiça que ela colocou aqui. Glória a Deus. Estaremos orando também pelos aniversariantes, né? O irmão Juvenal, que aniversariou ontem, e pela irmã Socorro, né? Diaconisa Socorro, que está aniversariando hoje. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A irmã Eliane pede para avisar os irmãos que fizeram o pedido da revista da Escola Bíblica Dominical que essa semana podem ir lá. As revistas se encontram com a irmã Eliane, né? Então, quem puder passar na casa da irmã Eliane e pegar a sua revista, amém? É só conversar com ela no privado. Glória a Deus. A irmã Marilene quer falar, glória a Deus. Amém, irmã Marilene? Pode abrir o microfone aí, pode falar. Amém. Saúde os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Amém. Seguinte, irmão, é que o meu padrasto, vou ser bem sucinta, meu padrasto, ele tem Alzheimer e ele estava internado numa clínica. E minha mãe pagando plano de saúde, né? E aí, só que o plano de saúde não estava repassando dinheiro para a clínica e mandou ele para casa. Então, nós estamos numa luta com ele, trocando fralda, e minha mãe não dá conta e tem que estar ajudando, o Vitor dando banho, aquela coisa, né?
Então, a gente tentou, o plano de saúde, mandar um home care, então manda ele para a clínica de novo, né, internar ele na clínica. Só que o plano de saúde está se recusando. Então, minha mãe entrou com a causa na justiça, para ver se pelo menos eles mandam o home care, né? Porque para a gente está sendo muito cansativo, muito puxado, ele é pesado. Então, para os irmãos orarem nessa causa, né? Para que a justiça seja mais rápida e dê essa causa, né? Para ele receber os cuidados necessários. Agradeço a oportunidade. Obrigada. Amém, glória a Deus. Creio na vitória, em nome de Jesus. Essa causa vai ser vencida, sim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Peço à irmã Daniela Girão que faça a oração por esses pedidos e encerrando o culto em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmã Daniela, consegue ativar o microfone aí para orar? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, acho que ela não está conseguindo ativar o microfone. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Amém. Peço ao irmão Carlos Jean, então, que faça a oração por esses pedidos e encerrando o culto em nome de Jesus. Amém? Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Oremos, soberano Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, diante, Senhor, da Tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez nesta noite, por esta palavra maravilhosa que Tu usou, Teu servo, para trazer para nós, que nós venhamos botar em prática, Pai, em nome de Jesus. Coloque em Tuas mãos aqueles que estão aniversariando nesta noite, que o Senhor dê muitos anos de vida na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, Pai, restaura a saúde de cada um deles, em nome de Jesus. Aqueles que estão à frente deste trabalho, Senhor, cuidando dos doentes, Pai, livra, Senhor, de pegar essa doença, de pegar qualquer outra doença, Pai, em nome de Jesus. As causas na justiça, Pai, que o Senhor venha dar a causa ganha, Senhor, aos Teus servos, em nome de Jesus. Aqueles que estão desempregados, Pai, que o Senhor venha abrir a porta de emprego, Senhor, para cada um deles, mesmo nessa pandemia. Mas o Senhor é o Deus do impossível, em nome de Jesus. Que eu te peço, Pai, te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, irmão Carlos Jean. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. Irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Rapidinho, me perguntaram a semana passada, domingo, né, sobre o culto de domingo. Okay? O culto de domingo, ele vai ser online, continuar online. Não vai ter a Santa Ceia. E o departamento que iria dirigir na outra semana posterior a domingo agora, viu, Léo? Puxa ele para esse domingo, ok? Então, substitui o Santa Ceia, o departamento que iria ministrar, queria ficar a carga na semana que vem. Então, puxa esse departamento para domingo agora. E queremos também pedir aos irmãos agradecer a Deus pelo irmão Francisco que saiu do hospital hoje. Nós passamos essa jornada toda orando e nós não podemos ser como os novos leprosos que não agradeceram. Tá? Nós vamos agradecer nas nossas orações hoje à noite, vamos agradecer a Deus pela vida dele, pela sua recuperação, tá? Que Deus possa continuar dando força e graça a ele e a sua família para a sua plenitude da sua saúde. Que Deus nos abençoe. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e todos digam amém. Vamos dizer todos juntos, parabéns, irmão Socorro.
Irmão Juvenal. Parabéns, irmã, socorro. Irmão Juvenal. Socorro, irmão Juvenal. Deus abençoe. Socorro! Feliz dia.